Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manutenção na Hotelaria. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um gestor de manutenção com autoridade. Eu sou Silvanildo Gomes e o tema de hoje é como cuidar das instalações elétricas do hotel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria. Agora eu vou mostrar para vocês como cuidar das instalações elétricas do hotel, né? Vou mostrar aqui a parte de média tensão do hotel, onde você recebe aqui alta tensão. Vamos falar sobre média tensão, para que você possa entender que tipo de manutenção e conservação para os sistemas elétricos do hotel. Nesse caso aqui, a entrada de média tensão, passando aqui por todo um sistema de proteção elétrica, para depois passar por um transformador, abaixar a tensão e ir para as instalações elétricas. Nesse caso aqui, a gente tem a entrada de média tensão, onde os cabos estão vindo aqui, todo o sistema está com aterramento. Internamente aqui vai ter um sistema de fusível para poder proteger em caso de surto de tensão, que esse fusível possa vir a abrir. Aqui tem o relé CPAM, onde está a configuração em caso de queda de tensão, surto de tensão, que esse sistema abra e venha atuar aqui o disjuntor geral. Esse disjuntor geral, ele uma vez desarmando, ele vai ser religado manualmente. E como conservar isso aqui? Como garantir que todo esse sistema vai estar operando em caso venha acontecer alguma situação com relação à energia, né? O primeiro passo é, anualmente, contratar uma empresa especializada de instalações elétricas de manutenção, onde ele vai vir checar o disjuntor da média tensão, para ver se ele está abrindo e fechando normalmente. Sistema de proteção, se ele está atuando normalmente ou se a configuração permanece, né, para que possa fazer esses testes. Vai megar as instalações elétricas internas aqui desse sistema blindado, né, que aqui é uma entrada de média tensão blindada, onde você não tem acesso se não abrir todo o sistema, se não tiver desligado. Então isso é uma forma de proteção ao profissional que vai estar trabalhando aqui dentro de uma cabine como essa, porque se tiver uma explosão, uma descarga elétrica, não vem atingir os profissionais que estejam trabalhando aqui. Então a checagem geral das chaves aqui, ó, de manobra de abertura, fechamento, vai checar aqui toda a parte de medição aqui com relação ao TC, para que possa verificar a parte de corrente, vai checar a parte do TP, para verificar se realmente tem a parte da energia. Então, essa empresa especializada vai fazer toda uma manutenção, uma limpeza, os ajustes necessários, vai fazer as medições de todos os pontos que é relevante a esse sistema. Por quê? Porque uma vez fez essa manutenção, vai garantir que em momento que tem um surto de tensão ou um problema maior, esse sistema vem atuar e proteger as instalações do hotel, né? E um ponto muito importante, todo o sistema, a parte inferior aqui, ó, é o sistema de aterramento que está ligado aqui às instalações do hotéis com a parte de aterramento. Todo o sistema tem que estar potencializado para que possa garantir aí que não venha ter uma descarga elétrica em outros pontos do painel e venha atingir aí um profissional que esteja trabalhando. Então, para garantir essa manutenção, essa eficiência e funcionalidade, tem que ter essa empresa especializada para que ele possa fazer essa manutenção e daí sair com um atestado técnico, com um relatório técnico, com todas as informações que foi feita essa manutenção e está testado que de fato está funcional e está seguro o sistema da manutenção da entrada de média tensão do empreendimento. Essa manutenção ela tem que ser feita anualmente para manutenção preventiva, mas se você vê a necessidade por algum motivo, por alguma falha que não foi que está acontecendo ali, você pode muito bem chamar a empresa novamente para fazer uma checagem geral de todo o sistema. Bom, agora aqui é o transformador, né, que vai receber a média tensão do sistema da média tensão que foi feita a manutenção, vai entrar nesse transformador e depois vai sair aqui em 380 trifásico, então vai baixar essa tensão aqui, nesse caso de 34.5 kV, 34.5 mil volts de energia que está entrando nesse transformador, vai abaixar para 380 volts, para poder fazer essa distribuição para os painéis. Esse transformador, da mesma maneira, tem que passar por uma manutenção anual, né? Vai bater aqui o raio-x, vai checar a bobina, vai verificar o TAP, vai ver se realmente está tudo dentro da sua normalidade de operação.
todo o sistema feito uma megagem, uma manutenção, a limpeza do sistema para garantir que esse transformador esteja aí atuando da forma correta, que não venha ter surpresa de uma elevação de tensão ou uma baixa de tensão, ou se de repente o sistema está com umidade interna. Então essa manutenção anual, ela faz parte desse processo para garantir agora a entrada de energia para dentro do empreendimento. Porque você recebeu em média, entrou no transformador, baixou para baixa tensão em 380 trifásico, e daí vai sair a distribuição. Aqui você vai ter também o barramento de neutro de terra, que vai estar interligado exatamente para não ter flutuação de tensão nesse transformador e não venha passar para a rede e você venha ter problema. Então, assim, essa manutenção anual é importante exatamente para garantir essa integridade e funcionalidade do transformador. Eu vou passar agora aqui. É um relé de proteção desse transformador que eu acabei de passar. Ele vai medir temperatura e em caso de uma máxima temperatura devido a uma alta carga desse transformador e esse transformador aquecer de tal forma, ele pode vir desligar automaticamente para manter a segurança desse transformador, desse sistema. Ele vai dar um trip aqui entre alarme e aí vai acusar falha no sistema. Então esse transformador vai parar de mandar energia porque ele teve um superaquecimento onde é necessário a checagem, o porquê desse aquecimento. Então, nessa manutenção você vai poder fazer também esses ajustes, essa análise técnica desse relé de proteção térmica do transformador que vai estar ligado diretamente ao sistema de proteção. Então essa manutenção ela vai estar aí para realmente garantir a proteção do transformador e das instalações elétricas. Bom, dentro da sala técnica, da sala elétrica, tanto da entrada da média tensão quanto do transformador, tem que estar o diagrama de comando, o diagrama unifilar da instalação, como indicando aqui o transformador, qual é a potência dele, qual é a voltagem dele, qual é a baixa tensão dele, 220 trifásico, esse ele está aterrado, tem essa informação, vou baixar o zoom agora. Aqui eu tenho mais informações das chaves de transferência, com a parte de fusível, né, com a parte de aterramento, o que entra, o que sai. Por quê? Porque quando for fazer essa manutenção, essa checagem, o técnico responsável, ele tem que analisar essas informações aqui antes de ele iniciar essa manutenção para garantir ali que ele está fazendo o trabalho correto. Então esse sistema também é normativa em você manter o diagrama unifilar dentro da sala do transformador, dentro da sala da média tensão. Então você mantém essa documentação lá para que possa ser orientativa aos profissionais que vão estar trabalhando, para eles saber como fazer a manobra de operação aqui desse sistema. Bom, aqui você tem a informação do transformador, onde você vai ter aqui toda a numeração de série, você vai saber qual a potência dele, aqui nesse caso 2000 kVA, o ano de fabricação, a norma que foi feita, a classe dele. Você vai ver aqui o TAP. O TAP é onde você vai ajustar o nível de tensão. Nesse caso aqui, desse transformador, se trabalha aqui com uma tensão de 34.500 volts. Então está ajustado no TAP 2 e 5, que nesse caso seria fechamento desses dois TAP aqui, para que você possa manter ali o equilíbrio de tensão conforme o projeto de 380/220 volts na saída do transformador para garantir. O porquê? Porque se você subir aqui para o TAP, por exemplo, o TAP aqui, deixa eu pegar o maior, o TAP 1 e 2 é para tensão de 36.225. Se você botar no TAP 1 e 2 fechando e deixando aberto o 2 e 5, você vai receber uma tensão maior. E nesse caso, da tensão da concessionária, você vai ter que trabalhar em 34.500, que vai ser o TAP 2 e TAP 5, garantindo aí o equilíbrio de tensão da entrada e da saída aí do sistema de transformador. Então, aqui é para que você possa identificar de fato as características técnicas do transformador, para que numa manobra como essa, numa necessidade de mexer num TAP desse, você sabe de fato o que você tem que fazer para garantir a segurança das instalações e fazer uma manobra correta aqui do seu sistema do transformador, tá? Então, passei.
Aqui você tem o relé CPAM, esse relé CPAM é o que eu falei na entrada da média tensão, porque ainda estamos tratando da média tensão aqui, né, da entrada, é onde está toda a configuração, para que você possa enxergar aqui como que foi feito aqui esse relé de proteção com todos os parâmetros necessários de operação dele. Mais para passar. Bom, aqui você tem o disjuntor de média tensão, como eu falei, ali eu mostrei um amplo geral do painel elétrico, mas aqui eu consigo te mostrar com relação à abertura e fechamento do disjuntor, com todas as referências técnicas. Esse disjuntor ele carrega automaticamente a mola, para que você, quando apertar o botão verde aqui, você possa religar o seu disjuntor. Mas em caso, Silvanildo, que essa mola não carregue por algum problema elétrico ou por alguma falha, você tem esse ponto aqui manual, onde você vai ter uma chave, vai encaixar essa chave aqui e você vai girar essa chave até essa mola carregar. Aqui vai estar o indicativo da mola carregada e quando ela estiver carregada você pode apertar manualmente aqui e ligar o sistema e voltar à operação desse disjuntor aqui de proteção. Então, esse disjuntor passa por uma manutenção periódica também anual, onde vai garantir a integridade e funcionalidade do sistema de proteção da média tensão. Aqui, eu agora mostro a entrada de média tensão de uma cabine mais antiga e mais simples, né? Lá você viu um sistema blindado, um sistema de uma proteção super eficiente, onde mesmo que tenha uma explosão, que tenha uma descarga ali elétrica, não vai atingir o profissional. Nesse caso aqui, você está vendo uma instalação mais antiga, uma instalação mais simples da entrada de média tensão, que é o mais comum você encontrar aí nos diversos empreendimentos que você vai passar, que a pessoa vai passar aí, assim como eu sempre estou passando aí para os diversos empreendimentos. Então aqui você vai ver que você tem aqui o disjuntor, esse disjuntor de média tensão, ele não tem um relé CPAM, mas ele tem um relé de proteção interna no próprio disjuntor, onde essa configuração é no próprio disjuntor, não é separado como você viu anteriormente, né? Aqui vai ter esse disjuntor acoplado aos barramentos, vai passar por chaves de transferência e essas chaves vai chegar até a parte do transformador para depois fazer a transferência aqui para o painel de distribuição. Então, essa parte que passa por manutenção periódica também anualmente, e principalmente se tiver em área de maresia, em área de umidade, tem que ter uma manutenção muito mais eficaz do que essas cabines que estão aqui em cidades que não é marítima, né, que não tem mar próximo. Bom, agora eu mostro o transformador. Esse transformador vai receber aqui em 13.800 volts para fazer essa baixa aqui, depois passar por esses cabos e alimentar aí o painel de transferência de energia para os quadros secundários, tá? Então esse transformador é um transformador a seco, assim como era o outro, né? Esse transformador passa por todo o sistema também de manutenção, de megagem, de análise de umidade, temperatura, sofre todos aqueles processos para garantir a integridade e funcionalidade do sistema. O sistema, assim, é seguro? É seguro, mas, como eu falei, em caso de uma explosão de uma chave dessa, se você está próximo, o risco é muito maior, porque você não tem um painel de chapa ali protegendo contra a explosão, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Bom, esse é o disjuntor dessa entrada, dessa cabine de energia. Olha para vocês verem. O sistema é o mesmo. É um HD4 igualzinho que está lá. Liga, desliga. Porém, o relé, a proteção, está no próprio disjuntor, não está separada. Você está vendo aqui, deixa eu puxar um pouquinho o zoom aqui. Aqui você vai ter aqui, ó, todos os parâmetros de controle e segurança, conforme manda toda a programação, todo o projeto, todo o cálculo e seletividade que foi feito para essa instalação, para essa média tensão. E aí você consegue garantir essa segurança também, mas está dentro do próprio disjuntor. Esse disjuntor, esse eletromecânico aqui, ele precisa ser aberto para fazer essa manutenção interna, a limpeza das molas. Esse hotel aqui, ele é um hotel de praia, é um resort onde a corrosão é muito forte, então esse trabalho de manutenção aqui não é só medição, análise da proteção, em si toda a parte mecânica sofre muito com essa parte da maresia, onde é preciso uma manutenção mais eficiente internamente desse disjuntor, tá bom? Então eu vou passando aqui. Aqui é o fundo do disjuntor, onde ele recebe aqui todo o barramento aqui, ó, de média tensão.
vai estar passando aqui por essa chave para sair aqui, para sair para o transformador e para todo o sistema de proteção. Uma vez se juntou, abriu, ele vai abrir aqui internamente esse sistema, não deixando passar energia. Tá? E toda a parte de controle e automação está vindo por esses cabos e vai estar ligada aqui dentro desse disjuntor. Por ser uma área de maresia, assim como eu falei, sofre muito com relação à ação da maresia nesses pontos aqui, ó, de conexão e do próprio sistema de proteção aqui, esse sistema aqui de proteção também. Então essa limpeza tem que ser feita, o ajuste tem que ser feito, em caso de necessidade, fazer a substituição para garantir a integridade de todo esse sistema aí e operar normalmente. Bom, aqui agora eu saí da média tensão e vou mostrar painéis de baixa tensão e distribuição para todo o empreendimento. Aqui vocês estão vendo aqui um painel moderno, um painel mais atual, né, com proteções aí muito eficientes com relação aos profissionais que vão estar trabalhando e a própria instalação. Então você vai ver aqui um painel onde você tem aqui uma USCA que faz a transferência automática da chave de transferência entre gerador e rede, entre sair automático, tem todo aqui o controle aqui de pontos de automático e manual, né? Aqui você consegue botar o gerador em manual, consegue ligar, né? Aqui dentro vai ter toda a instalação, aqui vai ter as medições para você saber se está com tensão da concessionária ou tensão do gerador, né? Esse aqui passa por uma manutenção periódica, normalmente a chave USCA junto com seus componentes que faz parte do grupo gerador, tem uma manutenção mensal. Os painéis aqui como um todo vai ter uma manutenção anual ou em caso que tenha uma necessidade, para que possa se fazer essa manutenção. No caso dessa instalação aqui, sua distribuição, vocês estão vendo aqui, isso aqui são barra de distribuição de energia, né? São busway. Então aqui está toda a distribuição de energia por barramento. Então aqui dentro vai ter 3 fases, mais neutro, mais terra, tudo dentro desse perfil metálico que vocês estão vendo aqui. Essa manutenção, conforme normas técnicas de segurança, tem que passar por sua manutenção anual também. O porquê? Porque todos esses pontos de curva são emendas, tá? Então tem que ter um torque, tem que torquear esse sistema de barramento, porque o sistema acaba sofrendo ali ação de vibração devido à corrente elétrica e acaba folgando esse sistema. Por mais que foi feito um torqueamento na instalação, o sistema está ajustado, está funcionando, mas você tem muito risco aqui de problema nessas conexões. Então tem que ser feita essa manutenção dos barramentos, que é a distribuição da baixa tensão também, tá? Então, vou passar aqui. Bom, aqui é a parte interna desse painel, onde eu mostro aqui toda a parte de comando elétrico do painel. O porquê do comando elétrico? Porque aquela USCA que vocês viram, que faz a manobra da chave de transferência entre gerador e rede, tem todo o sistema de proteção e tem que ter uma garantia de alimentação independente que falte energia no prédio para manter a USCA ligado, para ligar o gerador e funcionar, né? Então, esse painel vai ter todo um sistema de comando, sistema de transferência, identificação da rede da concessionária e rede do gerador. Caso que falte uma falha, tenha uma falha de energia, esse sistema vai mandar entrar um, vai mandar sair o outro e passa por toda a manutenção. Essas baterias aqui tá ligado diretamente a esse retificador de energia, que esse retificador faz o papel de manter essas baterias carregadas. Por quê? Porque se falta energia, essas baterias que vão garantir os 24 volts desse sistema automático para funcionar ali o gerador. Então, essas baterias passam por manutenção mensal para checagem se está com nível de corrente, está com nível de tensão, e a cada 12 meses ou 24 meses, não me recordo agora, essas baterias têm que ser substituídas independente que ela esteja funcionando normalmente, porque vai garantir a integridade da operação do sistema como um todo. Então, não só a manutenção, mas tem que ser substituída a cada X meses, conforme o fabricante, conforme é mandatória aí de todo o sistema. Toda essa parte de borneira tem que passar por ajuste, por aperto, limpeza, medição. Essas medições vai garantir que está tudo funcionando normalmente para fazer essas transferências. Aqui é uma chave de transferências gerador e rede, que todo esse sistema que eu mostrei até agora da baixa tensão vai fazer transferências com essas chaves automaticamente. Então, dentro do empreendimento, você pode ter mais de uma chave de transferência como essa, depende muito do empreendimento. Nesse caso desse empreendimento, tem 5 chaves como essas, muito mais robustas
mas eu estou trazendo aqui para que vocês possam enxergar que existe duas chaves, uma rede e uma gerador, que vai ter feito essa manutenção também periódica para garantir. E abaixo desse contator, desse disjuntor eletromecânico, vai ter também uma configuração aqui de ajuste de potência, exatamente para não deixar passar a mais essa potência, e aí o sistema vem desligar, vem tripar automaticamente. Então na manutenção você vai conseguir enxergar todos esses ajustes aí do sistema. Bom, aqui você está vendo mais um painel de baixa tensão, um painel onde vai ter sistema de inversor, vai ter disjuntores, vai ter contatores, vai ter automação, vai ter fonte, tem aterramento, tem aqui a borneira, tem toda a parte de iluminação, toda a parte de automação, liga e desliga, comando. Isso aqui passa por uma manutenção periódica também. Olha quantos pontos tem aqui de risco se você não fizer essa manutenção, né? Os ajustes em cada ponto desse, a medição em cada ponto desse. Aqui está gerando uma potência de consumo muito alta, tem muito aquecimento, dependendo da área que está esse painel, vai sofrer a ação do tempo. Então, assim, esses ajustes, essas manutenções, faz parte aí desse planejamento de manutenção anual para você manter a conservação desse painel e dos painéis, que eu ainda vou mostrar mais. Imagina se você não fizer, imagina se realmente o profissional não fizer essa manutenção, não fizer esses ajustes. Caso tenha um curto-circuito aqui, tem um risco muito grande de um painel desse pegar fogo, ou então não funcionar no momento da necessidade da operação do empreendimento dos equipamentos, porque equipamentos como esses estão ligando aqui grandes máquinas como motores, fan coils, ACS. O que é um fan coil? O que é um ACS? Fan coil é um ar-condicionado de água gelada menor. O ACS é um ar-condicionado de potência maior com relação aí à climatização de ambiente. Então, toda essa manutenção do painel elétrico vai garantir a funcionalidade e a operação desse sistema como um todo, com todo o sistema de proteção aí e toda a configuração do sistema que vai operar normalmente. Bom, aqui eu mostro também um painel, onde esse painel é um sistema de banco de capacitor. O porquê que eu tenho um painel de banco de capacitor atrelada às minhas instalações elétricas, ao meu painel central? Porque a energia, você tem um fator de potência que mantém a segurança do sistema, onde você não vai ter problema de perca de ação anuidade aí da energia, onde se você não fizer essa correção, você pode ter problema não só de queima de equipamentos, mas pagar multa para a concessionária para que ela possa fazer a correção do fator de potência, que normalmente vai ser 0,92, né? Esse fator de potência, esse cosseno de φ aí com relação à energia, para você garantir a instalação e garantir que não vai pagar multa para a concessionária para que eles possam fazer a correção. Então esse painel vai ter aqui disjuntor, vai ter contator, vai ter proteção. Atrás do painel tá as células, os bancos de capacitor vai estar aqui atrás. E suas células vão estar ligadas aqui a cada potência nesses contatores, que vai entrar e sair automaticamente por um painel que vai controlar esse fator de potência, pegando o sinal lá do relógio da concessionária também, para mandar aqui e ter o controle automático. Então esse aqui sofre muito desgaste de vibração devido aí a esse banco de capacitor que está aqui atrás. Então na manutenção periódica tem que passar ajuste de aperto em todo esse processo, fazer termografia, checar a potência do capacitor, checar todo o sistema de proteção, e aí você garante aí a integridade desse sistema como um todo. Bom, aqui eu mostro aqui a checagem desse painel que faz a transferência automática, aqui medindo aqui a entrada da concessionária, medindo a entrada da rede, né? Medindo a entrada do gerador, medindo aqui toda a parte de comando, toda a parte de bateria de 24 volts desse painel para que possa fazer essa eficiência nessa manutenção, para quando for usar, tá da forma correta aí do sistema como um todo. Bom, aqui eu mostro ele aqui novamente, todo aberto, para você ver pós-manutenção, o sistema operando. Bom, aqui é o sistema de aterramento. Todo o painel elétrico, todas as instalações elétricas precisa estar aterrada, né? Quando vai para a carga, antes da carga, o que tem metálico em volta, em todas as áreas, tem que potencializar o porquê. Todo o sistema do empreendimento tem que estar potencializado, para que não tenha flutuação de tensão aí em caso de uma descarga atmosférica, ou até mesmo venha flutuar a tensão do transformador, porque o transformador também não está aterrado. Então o transformador tem que estar aterrado, toda a chaparia tem que estar aterrada,
Todos os sistemas têm que estar aterrados, garantindo a integridade da energia, de uso dessa energia e das pessoas que estão trabalhando também no empreendimento. Tudo aqui foi feito um cálculo, né? E aí tem os ajustes de manutenção para ser feito anualmente, garantindo aí com as medições, com o técnico responsável que vai saber de fato como é o ajuste que precisa ser fazer nessa manutenção. Bom, aqui eu mostro agora um painel esse também que é um painel de distribuição de força e de comando, né? Esse painel totalmente dentro das normas técnicas conforme a NBR 5410 de energia, onde é necessário fazer os ajustes de manutenção aqui, né? Garantindo a integridade e funcionalidade do painel, checando barramentos, conexões, disjuntor geral, disjuntor dividido por carga, a parte de contatores, a parte de distribuição, a parte de descarga aqui, ó, tem um aterramento aqui ligado diretamente aqui ao sistema do painel, a parte do relé falta de fase, transformador de potência com relação a comando, né, para baixa tensão. Esse sistema passa por toda uma manutenção também periódica para que você possa manter um painel como esse íntegro dentro das normas técnicas de segurança e funcional. Então isso aqui você vai garantir que ele vai estar funcional, que ele vai estar eficiente, né, com essa sua manutenção e também a segurança para os profissionais que vão estar trabalhando. Eu mostro um outro painel aqui também de força e comando, que liga uma grande máquina, onde tem dois inversores de frequência aqui de 50 kVA cada um, com grande potência instalada. Tem um sistema de resistência aqui, para controle de resistência também, tem transformadores, um painel totalmente dentro das normas e mantendo aí sua eficiência com a manutenção periódica. Aqui tem também o diagrama de comando e de força desse painel, mostrando todas as características técnicas de tudo que foi usado dentro desse painel, para que no caso da manutenção possa utilizar o diagrama de comando, esse projeto, para que possa checar ponto a ponto. E sempre tem que estar dentro do painel ou na sala técnica essa documentação para checagem geral do painel. Porque imagina, vai fazer uma manutenção ou é uma corretiva porque o sistema parou, se não tiver essa documentação aqui dentro do painel, você vai estar fora da norma e ainda não vai conseguir fazer a manutenção porque não tem a documentação para checagem geral dos pontos. Aqui eu mostro um outro painel de força. Esse painel é um painel de emergência. Normalmente em uma instalação elétrica de um empreendimento realmente que tem aí um robusto sistema de proteção e de fornecimento de energia, fora o painel principal de energia, esse painel, por ser um painel de emergência, se o painel principal que distribui energia der um problema, desligou, não funciona de jeito nenhum, se passa um cabeamento direto do gerador, do grupo gerador, vem para esse painel, e esse painel ele fica como um bypass, como um sistema que, se vier falhar o painel principal, ele vai atuar garantindo aí a segurança dos itens de segurança do hotel, como a parte de segurança a incêndio, a Fire Life Safety, a parte de comunicação do empreendimento, toda a parte de elevadores. Então, as instalações elétricas de segurança vai estar sempre ligado nesse painel aqui, porque se o painel principal falhar, esse painel vai assumir a carga e aí o profissional vai poder aí ter a segurança que o sistema vai funcionar normalmente. Aqui eu mostro um outro disjuntor, toda a parte de segurança, o relé de proteção de um disjuntor mais antigo, onde o ajuste está sendo aqui na cabeça do disjuntor. Ou por que eu trago também esse tipo de imagem e informação? Porque nem todo empreendimento vai ter um sistema mais moderno ou um sistema mais atual. Nesse caso aqui, tem muitas instalações que tem um sistema de relé aqui em cima da cabeça do disjuntor. É mais para uma informação geral, para vocês saberem que realmente existe disjuntores como esse, relés como esse de proteção, que ainda está sendo usado e vai ser usado por muito tempo, porque é uma instalação muito comum ainda de ter dentro dos empreendimentos. Aqui eu mostro um transformador de média tensão, né? Aqui está recebendo 13.800 volts e saindo 220 trifásico. Por que eu trouxe essa imagem? Porque você olha que você tem aqui, ó, um rato, ou é um sarigueiro, não sei bem que bicho é esse, mas ele veio aqui nas instalações, recebeu a descarga elétrica e torrou aqui no transformador de energia. Porque esse empreendimento, ele está numa área de vegetação. Então, tem que proteger muito a entrada da instalação para não acontecer esse tipo de problema, né?
tem que ter um monitoramento de controle de praga para não acontecer esse tipo de problema. Como está numa área de vegetação, tem que isolar as entradas e saídas, garantindo que não vai ter nenhuma possibilidade do bicho entrar aqui e deixar seu empreendimento sem energia, por queimar aqui devido a ter um bicho aqui dentro da unidade. Mas nos hotéis que está em cidade, tem que ter um controle eficiente de praga. Por quê? Esse controle de praga vai garantir que ratazanas não venham andar nas instalações, porque por ser um ponto quente do empreendimento e normalmente eles vão querer entrar aqui para se aquecer em algum momento, né? Então tem que ter esse controle de praga, esse controle realmente geral da manutenção para que possa garantir a integridade e funcionalidade e não aconteça esse tipo de coisa que aconteceu nesse empreendimento. Bom, aqui eu mostro agora a instalação de uma forma totalmente errada. É uma instalação nova, porém fora das normas completamente. E por que eu mostro essa foto? Porque aqui numa auditoria foi possível enxergar esse problema. Foi possível enxergar que não fizeram de uma forma correta, não fixou aqui os drives, né, que são o sistema para iluminação, não deixou a fiação organizada, preparada para poder fazer esse trabalho. Simplesmente foram aqui e foram colocando aqui de uma forma errônea toda essa instalação, sendo que isso é um risco muito grande de não funcionar os sistemas, risco de incêndio, risco de, numa necessidade aqui de operação, o técnico possa tomar um choque e não conseguir resolver o problema. Então, assim, isso aqui está totalmente fora da norma. Eu queria mostrar essa imagem porque era a imagem de uma instalação nova. Bom, aqui eu mostro agora a parte de um painel sem o frontal de segurança, né? Onde esse painel passa por manutenção. Então, manutenção dos disjuntores, da entrada, da distribuição de energia, todo o quadro está com a marcação, o barramento aqui de neutro também, cada neutro é identificado, porque está dentro do DR, né, de proteção, toda a parte de aterramento também ligada aqui ao sistema, está aqui o aterramento. Então, esse quadro ele está passando por uma manutenção, por isso que ele está totalmente aberto, mas o sistema está todo dentro da norma. Por quê? Porque está com identificação, está com DR, cada circuito identificado, cada neutro identificado, terra identificado, e aí passa por esse processo de manutenção periódica também. Bom, aqui eu mostro uma outra instalação totalmente fora da norma, levando risco ao empreendimento a pegar fogo, literalmente, né? Então você está vendo aqui um painel onde você já vê pontos aquecidos, que já está queimando todo o cabeamento com muita corrosão. Você vai ver que você já está vendo cabos aqui, ó, soltos, cabo conectado de um ponto para o outro, sem nenhum tipo de padrão, sem nenhum tipo de segurança, um monte de cabo chegando aqui que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que está ligado nessas instalações, se está definida essa carga. Imagina uma instalação como essa, olha isso aqui, um disjuntor com alta capacidade, com 3 cabinhos ligados aqui. Então, bota em risco aqui a segurança do empreendimento, bota em risco a segurança dos profissionais que estão trabalhando. E nesse caso aqui, não é nem manutenção mais. Nesse caso aqui é substituir esse painel, né? Fazer um projeto novo para que ele possa estar dentro das normas técnicas do empreendimento conforme a NBR 5410, né? Que possa identificar todo esse cabeamento ou até mesmo substituir para garantir a integridade aqui dessa instalação. Isso aqui é uma instalação de um empreendimento que tem que ser feita a substituição. Aqui eu mostro um outro painel com características parecidas, né? Totalmente fora da norma também e levando risco aí. Então é mais para que possa enxergar que instalações como essa tem que ser feita toda alteração. Tem que contratar uma empresa especializada, tem que fazer um projeto novo, tem que adequar, né? Tem que ter um profissional habilitado que possa assinar por esse projeto e aí sim substituir e iniciar uma manutenção, porque nesse caso aqui pode até fazer uma manutenção para tentar assegurar um pouco, mas no caso aqui é substituir literalmente e identificar todo o sistema. Aqui eu mostro também uma outra instalação totalmente errada, uma instalação nova, onde está numa área de paisagismo, aterrada, e simplesmente colocou os drives aqui dentro e fez a interligação, uma área que está indo água, umidade, o tempo, né, de uma forma totalmente errada, sem nenhum tipo de proteção. E aí acontece esse tipo de situação, você vê cabo solto, você vê todo o sistema aqui ó, com água, com corrosão,
né, danificando, e não vai funcionar porque vai se danificar, vai estragar, vai gastar dinheiro e ainda leva risco aí as pessoas que estão trabalhando com paisagismo ou que está circulando nesse ambiente. Então, foi feito aqui um trabalho para tirar isso do solo, proteger e instalar da forma correta. Aqui mostrando por outro ângulo, outra caixa do mesmo ambiente, mas num estado muito pior, muito mais agressivo aqui e de risco aí às instalações do empreendimento. Aqui é um ponto crítico, que esse painel nunca passou por manutenção. Você vê tanta corrosão, estou falando aqui da malha de terra em cima, da malha de neutro na parte de baixo. Olha a quantidade de corrosão, olha a quantidade de ferrugem, olha a quantidade de cabo entrando, sem ninguém saber para onde vai quem. Você imagina que a malha de terra aqui, ó, ligada com cabo preto aqui, ou isso aqui, muito sujeira, enfim, você tem aqui uma infinidade de itens que nunca passou por uma manutenção, levando risco ao empreendimento e não só isso, consumindo muita energia. Porque a partir do momento que você não tem manutenção no sistema elétrico como um todo, né, no terra, no neutro, nas fases, você vai consumir mais energia, você vai aquecer mais e levando risco aí a todo o empreendimento. Aqui eu mostro um outro painel que está um pouco melhor, mas também fora das normas técnicas, né, conforme a NBR. É um painel que você tem aqui os cabos, né, tá tudo bonitinho, tá tudo dentro, mas como é um painel que precisa ter DR individualmente para cada alimentador desse, você tá fora a instalação está fora da norma, né? Então precisa estar com DR individualmente, o painel precisa estar todo identificado, precisa estar com disjuntores aqui que estejam dentro das normas de segurança, com a capacidade correta. Aqui tem uma chave seca, tem que ter um disjuntor geral de proteção. Então assim, esse painel, por mais que veja uma imagem ainda melhor, ele está fora das normas e então tem que ser substituído aqui para garantir a integridade e funcionalidade, por mais que tenha a manutenção devida desse painel. Então, agora eu vou passando aqui. Aqui eu mostro aqui um painel que teoricamente estava dentro da especificação correta de manutenção, mas no fazer manutenção desse painel, você já vê que alguém mexeu e deixou muito cabeamento solto, sem identificação, sem nenhum tipo de ajuste. Então aqui tem que passar por uma manutenção corretiva, né? Uma manutenção preventiva para colocar todas essas conexões de volta dentro aqui da canaleta, ajuste geral, fazer ajuste e manutenção em todos esses contatores, esses auxiliares, e aí mantendo essa manutenção eficiente, porque a partir do momento que na manutenção ou foi fazer uma corretiva, mexeram e deixou dessa forma aqui, tá errado. Então o profissional tem que vir fazer a manutenção dele novamente e ajustar todo esse painel para ele ficar conforme aí devido a essa manutenção. Bom, agora eu mostro aqui uma chave faca, que muitas vezes os profissionais também não conhecem. Essa chave faca é uma chave de média tensão também. Ela não pode ser feita a abertura em carga. Então eu trouxe por quê? Porque ela tem que passar por manutenção. Essa manutenção, quando faz a abertura, tira a energia geral, esses pontos de conexão tem que ser feita a limpeza, os ajuste de mola, para que possa fechar normalmente. Tem que ser feita a limpeza aqui, ó, do sistema de proteção. Então todo esse sistema aqui passa por uma manutenção geral para ficar eficiente no caso de manobra, possa estar funcionando normalmente. Bom, aqui eu mostro o fundo do transformador, para que é um transformador a óleo. E por que eu trouxe essa informação aqui do transformador a óleo também? Porque anteriormente a gente falou sobre transformador a seco. Então, tem que passar por manutenção não só de limpeza, mas de ajuste das conexões. Tem que tirar a amostra do óleo isolante que está aqui dentro, porque nesse transformador, dentro tem as bobinas, como é do transformador a seco. Porém, a parte de isolação está aqui dentro do transformador com óleo isolante. Então, tem que tirar a amostra desse óleo anualmente para ver se ele não está com umidade, para ver se ele realmente está isolando da forma correta para não ter um problema interno aqui do transformador. Então você tem aqui uma manutenção de medição, mas uma manutenção onde você vai tirar o óleo e levar para o laboratório para fazer aí essa análise geral do transformador nessa manutenção. Aqui agora ele depois de limpo, né, depois que ele foi feita a manutenção geral, já tirou o óleo e aí o sistema está pronto para operar.
Aqui mostrando um pouco dessa cabine aqui, para quando o técnico vai fazer a manutenção, você vê que você tem um tapete aqui de proteção em caso da manobra, para que ele possa acessar o sistema interno ali e fazer uma manutenção geral. Aqui eu mostro outro caso de necessidade de manutenção do painel. Nesse caso aqui, o profissional que foi lá, que não tem conhecimento, né, que colocou em risco a vida dele, colocou em risco as instalações elétricas, olha o que ele fez. Ele interligou aqui, porque possivelmente esses fusíveis de 125 A, que é um fusível realmente de grande capacidade, queimou por proteção. Ele simplesmente veio aqui e bypassou com cabo, né? Ainda pegou um cabo de terra aqui para bypassar. Nesse caso aqui, tem que ser feita a parada desse painel imediatamente, para que ele possa passar por toda a limpeza, manutenção, ajustes, ver o que aconteceu, substituir esses fusíveis, né, depois que foi feita toda a correção, e daí colocar em operação novamente de uma forma segura. Porque sem a manutenção aqui, esse painel não está mais seguro para ser operado, nem para ser usado aí dentro da instalação. E você vê que alguns profissionais aqui misturou cabo aqui de outras cores que não pode. O que é terra, o que é neutro. Então, esse processo vai desse jeito. Esse painel passou por manutenção. Aqui é outro caso de um outro painel que não tem mais manutenção, é substituição. Eu trouxe mais só para mostrar que ainda existe painéis como esse dentro de instalações que o técnico não consegue mais fazer manutenção, tem que fazer a substituição, porque aqui ele não consegue identificar mais nada, né? Não consegue botar mais dentro do padrão, a não ser montar um painel novo e fazer a substituição. Aqui é um painel que precisa de uma manutenção também, por quê? Porque esse painel, você está vendo que tem vários cabos bypassando aqui toda a instalação, bypassando as canaletas, né? Precisa manutenção geral desse painel para recolocar novamente a fiação aonde ela tem que passar, testar todo o sistema de proteção de DR para garantir aqui essa integridade e funcionalidade desse painel geral de distribuição aqui. Então, eu vou... Vamos fazer... Fechou? Tá bom. Então vamos fazer um encerramento nesse? Tá. Aí vai ter que cortar. Não, é só olhar para frente da câmera e... Boa. Então, nesse conteúdo, nesse vídeo, eu mostro para vocês a importância da manutenção preventiva de todas as instalações elétricas, tanto da média tensão, quanto da baixa tensão, de painel de transferência, painel de distribuição, painel de comandos. Então, assim, é uma infinidade de informações que precisa ter manutenções periódicas, mensal, trimestral, semestral e anual, aí garantindo a segurança das instalações, das pessoas que estão ali trabalhando, e não só isso, mantendo a segurança ali em caso de um sinistro, você possa ter toda a documentação em dias que foi feita essa manutenção, né? Para que possa tirar ali a documentação do AVCB junto ao Corpo de Bombeiro, e até mesmo em caso de um acidente, de um sinistro, possa apresentar essa documentação para a seguradora e garantir um retorno financeiro para a recuperação. Sendo feita essa manutenção da forma correta, seguindo todo o passo a passo, seguindo todas as normas de segurança, vai garantir a segurança das instalações elétricas do empreendimento. Bom, e para fechar essa informação com relação às manutenções e suas periodicidades, né, na média tensão você normalmente vai fazer essa manutenção anualmente, né, garantindo aí a integridade e funcionalidade de todo o sistema. Nos painéis de baixa tensão vai ser feita manutenções mensais, trimestrais e semestrais. E anual, que aí é uma manutenção geral realmente do painel. Depende do que tipo de painel que você tem. Se for um painel de transferência, vai ser uma manutenção mensal, né? Painel de distribuição de força, você vai fazer manutenção aí a cada 6 meses. E aí vai montando toda essa estrutura organizacional, e o técnico responsável do empreendimento, ele vai conseguir direcionar e dizer a periodicidade de manutenção do painel e de todo o sistema das instalações elétricas do empreendimento.